Na verdade, assim, a gente vai compartilhar, né, um pouco do que os nossos amados irmãos, eles estão transmitindo a nós. A gente tem ouvido uma palavra no sábado e uma palavra de domingo, que basicamente tem apresentado para nós Jesus como nosso pastor. Ele tem apresentado o Senhor como aquele que nos conforta, como aquele que nos leva a repousar em pastos verdejantes. Mas, por outro lado, a gente tem ouvido uma palavra de que nós somos o exército de Deus, que nós somos a Sião de Deus. A gente sabe que, dentre muitos povos, existe o povo de Israel. E dentro do povo de Israel tem Sião, que é a fortaleza do Senhor. Aleluia. Então a gente tem ouvido essas duas palavras. E para nós jovens, como que essa palavra se aplica? Como que nós podemos ser úteis, né, diante da palavra que nós estamos ouvindo? E é justamente isso que nós queremos compartilhar com os irmãos, tá, irmãos? Vai ser uma palavra breve, não vai ser uma mensagem de 2 horas, pode ficar tranquilo, apesar de que eu tenho uma dificuldade muito grande em falar pouco, né? Na verdade, quem não tem na vida da igreja, né? Quem não tem essa dificuldade na vida da igreja de falar pouco? Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia num versículo novo que ninguém leu e ninguém está lendo. Está lá no Salmo capítulo 23. Ninguém conhece essa passagem. Espero que estejam com as Bíblias impressas aí. Eu espero que vocês estejam com a Bíblia impressa. Aleluia. Salmo capítulo 23. Senhor Jesus, Senhor, nessa tarde o nosso coração é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. O Senhor tem mostrado para nós, Senhor, que nós estamos prestes ao Teu retorno. E o Senhor tem mostrado para nós também que no Teu coração há um anseio, que a Tua igreja coopere com o Teu retorno. E nós, Senhor, nós jovens, nós queremos ser um com aquilo que está no Teu coração. Nós queremos ser um com o Teu encargo. Senhor, nós não queremos ficar alheios. Senhor, nós vimos hoje na palavra que o Teu inimigo ele é muito robusto, ele é muito forte, ele enganou a terça parte dos anjos, ele é um sedutor que engana as pessoas, é uma das armas dele, apresentar várias coisas que levam as pessoas a se distraírem, mas nós queremos ser a Sião do Senhor, queremos ser o exército do Senhor, os valentes do Senhor, aqueles que fazem a diferença, aqueles que cooperam ativamente para o teu retorno. Senhor Jesus, em nós não há força, Senhor. Nós somos fracos, frágeis e mortais. Por isso, quando nós olhamos para Ti, nós olhamos para o Senhor como o nosso pastor, como aquele que vai nos levar para pastar, para pastagens verdes, vai nos levar para junto das águas. E mesmo, Senhor, que nesse trajeto nós venhamos passar por vales, nós venhamos passar por bosques, pântanos, ambientes trevosos, ainda assim nós não temeremos, porque o Senhor é aquele que está conosco. Fala conosco nessa tarde, Senhor, que a Tua palavra em nós gere reação, que não seja apenas mais uma palavra, mas que seja para nós um encorajamento. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Salmo 23. Amém. Salmo capítulo 23. Nós vamos ler a princípio do 1 ao 4, tá? O sentimento mesmo está no versículo 4. Fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos parar por aqui. Tem mais 2 versículos só, mas nós vamos parar por aqui. O sentimento que a gente quer tocar com vocês, jovens, está nesse versículo 4. Esse versículo 4 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão
e o teu cajado me consolam. A gente ouviu bastante, né, os irmãos falando sobre essa questão bordão e cajado. A gente viu que, né, o irmão Pedro deu para nós uma aula de teologia ali, né, de história bíblica, mostrando a questão da Septuaginta, né, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a questão dos termos, das terminologias, né, ele falou sobre essa questão de que a mesma palavra que a gente tem aqui como bordão, ela também é cetro, mostrando que, né, é um governo, é uma liderança, é alguém que assume a posição de líder, né? Então, essa questão do bordão e do cajado nos consolam, porque eles nos levam a fazer a vontade de Deus. A gente, quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado, porque a nossa vontade nos leva a fazer muita besteira. A gente faz muita coisa que é inadequada, muita coisa que não agrada o Senhor. E isso para nós é canseira. Lembra que Salomão falou lá em Eclesiastes que isso tudo é canseira. A gente corre de um lado para o outro, vai daqui para ali, de cá para lá, mas tudo isso no final das contas é canseira. A gente cansa, a gente chora, a gente geme por decisões que nós mesmos tomamos. Mas quando nós estamos debaixo do encabeçamento do Senhor, quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, quando a gente tem o cetro do Senhor nos guiando e o cajado do Senhor nos puxando quando a gente dá uma leve desviada, quando a gente tem isso na nossa vida, nós somos consolados. E é interessante que não fala aqui que o bordão e o cajado nos impedem de passar por situações de problema. Fala que o bordão e o cajado consolam. Ou seja, nós vamos passar por situações difíceis, principalmente nesses últimos dias, principalmente nesse cenário atual que nós estamos vivendo. Nós vamos passar por cenário de problema, de dificuldade. Nós vamos passar isso, nós vamos sofrer. Mas, se nós estivermos debaixo do encabeçamento do Senhor, a vara e o cajado do Senhor vão nos consolar, nós vamos ser consolados. Isso a gente ouviu bastante, né? As palavras que os irmãos trouxeram para nós. Mas eu queria dar um enfoque diferente nesse versículo. Na verdade, não é diferente, né? É um enfoque na frase anterior. Fala aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Né? O Pedro, ele falou hoje na palavra, né, que a versão da Bíblia King James é uma versão que ele usa como fonte de consulta, né? Graças ao Senhor eu descobri esse recurso na Bíblia do meu celular. Não sei se vocês sabem, a Bíblia JFA Offline, aqui é vermelhinha, se você for lá no Play Store procurar ela tem diversas versões, você pode baixar as versões, né? E eu tenho essa versão King James ali na JFF Line. Inclusive, ela tem a revista corrigida, ela tem a revista corrigida de 1960, a revista corrigida de 2009, ela tem a revista atualizada, que é a que a gente usa, de 93, ela tem a nova Almeida atualizada de 2017, ela tem a King James atualizada, ela tem a versão contemporânea, tem várias versões. Então, para quem gosta de estudar a palavra e ver, né, essa questão das versões, para poder enriquecer o entendimento, claro, se você puder comprar uma Bíblia impressa, né, tiver várias versões da Bíblia impressa, é melhor. Eu prefiro, né, porque você vai riscando. Mas, quem não tem condições de ter, tem esse recurso de ter ela no celular, tá? Eu tenho e uso. E aí eu fui ver esse pedacinho do versículo em outras versões, inclusive na King James atualizada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E algumas versões falam ainda que eu ande pelo vale escuro ou pela escuridão como a morte. Pela escuridão da morte. Então tem várias versões que trazem para nós essa situação de vale. Eu não vou abrir aqui, tá? Porque a gente tem que ganhar tempo. Mas eu não sei se vocês lembram quando no coração do Senhor surgiu o desejo de fazer com que Saul se tornasse rei de Israel. Quem lembra o que aconteceu com Saul? Qual foi o episódio
que levou Saul a ser ungido. Quem lembra aí? Não precisa falar não, só para a gente poder dar uma raciocinada. Mas o episódio foi que as ovelhas do pai dele se perderam e ele saiu para procurar as ovelhas, né? E fala lá que nesse trajeto ele subiu montes, desceu vales, até que ele, o amigo dele, né, falou que, não sei se foi um amigo ou alguém que estava no caminho, falou que tinha um profeta, né, que era o profeta Samuel, que poderia ajudá-los a achar essas ovelhas, né? Então, quando ele chega lá, e o profeta Samuel pega e unge ele como rei, né, de Israel. Enfim, então nesse trajeto dele procurar as ovelhas, ele teve situações em que ele estava no monte e teve situações em que ele estava no vale, né? E eu gosto dessa versão que a gente usa aqui, porque ela fala no vale da sombra da morte. E aí, quando a gente pega essa frase e fragmenta ela em 3 partes, a gente tem vale, a gente tem sombra e a gente tem morte. Vale, geralmente, é um acidente geográfico onde você tem uma série de montanhas, uma série de planícies, de morros, de planaltos, e você tem uma região baixa, né? Você tem aquela região baixa. Geralmente, muitos países, muitas cidades escolhem represar, né, os rios entre essas montanhas para poder gerar energia elétrica. Inclusive, as cidades que ficam no vale, elas estão, teoricamente, correndo perigo, né? Porque se aquela barragem romper, a gente tem o exemplo aí lá da Vale, né? Tem exemplo de Brumadinho. Então, assim, se aquela barragem rompe, todo aquele volume de água e lama desce. E aí, quem tiver para baixo vai padecer, né? Então, geralmente é isso, né? Um vale é um acidente geográfico onde você tem várias regiões montanhosas e o vale ali. E aqui fala ainda que eu ande no vale. Então, irmãos, na palavra do Senhor, quando a gente fala de vale, está associado aos momentos em que a gente passa por situações de frieza e fraqueza espiritual. São os nossos baixos, né? A gente fala que a vida cristã a gente tem altos e baixos. As montanhas é quando a gente está no alto, a gente está bem, a gente está feliz, a gente ama o Senhor, a gente está desfrutando da palavra, a gente está se envolvendo com os serviços da igreja, mas tem um momento que a gente está no vale. E quando a gente está no vale, a gente está mais suscetível a esses perigos. A gente está suscetível a ser levado por essa avalanche do mundo. E a barragem que nos protege dessa avalanche do mundo se chama igreja. Quando nós estamos vivendo a vida da igreja, mesmo que nós não estejamos bem, ela é essa barreira que nos protege dessa avalanche que se chama mundo. Os irmãos, eles usam bastante o exemplo de que a igreja é a arca, né? Que quando nós estamos na arca, Noé com a sua família na arca, eles estavam seguros. Irmãos, enquanto nós estivermos vivendo a vida da igreja, enquanto a vida da igreja na nossa cidade for uma vida da igreja sólida, nós estamos guardados, mesmo que nós estejamos passando por momentos de vale. Mesmo que nós estejamos numa situação de sombra. Na medida que eu ia desfrutando, né, o Senhor ia tocando meu coração, porque na sombra, a gente consegue absorver uma quantidade de vitamina D um pouco menor. Se a gente está no sol, a gente está exposto, né, aos raios solares, aos raios ultravioletas, nós estamos em contato e a gente recebe aquele suprimento de vida, né? A gente recebe aquele suprimento de vida e o nosso corpo ele fica mais robusto. Não sei se vocês sabem, a vitamina D ela é utilizada para poder produzir anticorpos. Um dos motivos pelos quais os especialistas acreditam que, a partir de setembro, há uma tendência de reduzir, né, o número de contágios do coronavírus, é porque a gente vai entrar na primavera, na estação da primavera-verão, onde a gente vai ter mais contato com o sol. Então, a gente vai aumentar a nossa vitamina D e aumentar a imunidade. Então, mas tem situações que muitas vezes nós não conseguimos estar diante do Senhor. A gente está numa sombra. A gente está à sombra de algum irmão, a gente só está conseguindo reunir porque a gente está à sombra daquele irmão. Se aquele irmão, porventura, pisar em falso, a gente acaba pisando em falso também.
Tem situações, irmãos, que a gente passa, que a gente vive isso. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai ser jogado para leões por passar por situações assim. Todos nós passamos por situações que muitas vezes, se não é um irmão que está cuidando de nós, se não é um irmão que está mandando mensagem no WhatsApp, se não é um irmão que está vindo na nossa casa, agora não está vindo mais por causa da pandemia, né? Mas se não é um irmão que está o tempo todo procurando ter comunhão com a gente fica perdido. A gente está numa situação de sombra. E muitas vezes, pelo fato de eu estar no vale e estar à sombra de alguém, eu acabo experimentando morte. Tenho contato com a morte. Pratico coisas que o Senhor reprova e essas coisas acabam me levando a uma condição de amortecimento espiritual. Mas aqui fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Todos nós podemos passar por situações assim. E passamos. Nenhum de nós é perfeito, principalmente nós jovens. Até porque, né, as ofertas do inimigo, para nós, elas são 1000. São muitas ofertas. Não estou dizendo de coisas grosseiras, eu estou dizendo muitas vezes até de coisas legítimas, como estudo, trabalho, às vezes, né, uma comunhão com uma irmã ou com um irmão. São coisas legítimas da vida que a gente tem, mas muitas vezes o inimigo acaba usando situações assim para poder nos afastar do Senhor. Mas ainda que nós passemos por isso, aqui o salmista fala, não temerei. E aí eu pergunto para você, hoje, o que te traz medo? Quais são as situações de vale, de sombra e de morte? Wallace, eu já toquei na morte. Eu já toquei, eu estou me sentindo sujo, estou me sentindo impuro, estou me sentindo desanimado, desistido, eu não tenho força para prosseguir. Eu queria lançar um desafio para você, jovem. Vocês estão me ouvindo, né? Eu queria que vocês agora pegassem, eu sei que tem gente aí que deve estar tomando nota, né? Está anotando no caderno a palavra, pegasse uma folha separada e você anotasse nessa folha quais são as situações na sua vida de vale, as situações de sombra e as situações de morte. Como assim, Wallace? Hoje, o que tem te levado para baixo? Você vai escrever no papel. Ah, sei lá, Netflix. Netflix está me atrapalhando a minha comunhão com o Senhor. Está me levando para o vale, eu estou ficando lá embaixo. E aí você vai escrever quem é o irmão que tem sido essa sombra para você te ajudado, de alguma forma. Escreve lá o nome dele para você orar por ele. Para que você possa pedir para que o Senhor fortaleça esse irmão, para que ele continue sendo uma bênção, um milagre na sua vida. E também as situações de morte, os pecados que você já cometeu, que de alguma forma aquilo está trazendo sobre você uma acusação na mente que está te impedindo de se conectar com o Senhor. De repente o inimigo, toda vez que você vai para a comunhão com o Senhor, ele te lembra, olha, você fez isso. Tá vendo? Você mentiu, você se irou, você cobiçou. Você vai escrever aí, escreve no papel aquilo que hoje está impedindo a sua comunhão com o Senhor. E você vai orar por isso. Não agora, mas depois, ao longo da semana, você vai interceder. A gente fez uma comunhão um tempo atrás, lá no sítio do Pulinho, a gente falou sobre a matriz SWOT, ou a matriz fofa, não sei quem lembra, né? Onde a gente coloca ali as nossas fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E a gente pediu, né, para que cada um escrevesse o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que tem sido uma ameaça na sua vida e quais são as oportunidades que você tem. E a gente pediu para que vocês orassem, para aquilo que é ponto forte se manter. Para aquilo que é ponto fraco, né, se a leitura da Bíblia é um ponto fraco, eu não consigo ler, para que ela se torne um ponto forte, para que eu possa ler a Bíblia. Aquilo que é uma ameaça, o que está ameaçando a sua comunhão? Não sei, de repente pode ser um amigo da escola, de repente pode ser o vizinho, o trabalho, a faculdade, a escola, o jogo, né? Estou jogando um joguinho que está sendo uma ameaça para mim, para minha comunhão com o Senhor. Aquilo que é ameaça, pedir para o Senhor tirar, tira, Senhor. E aquilo que é oportunidade,
né? Por exemplo, a oportunidade de servir, a oportunidade de liderar um serviço, a oportunidade de ser útil ao Senhor na igreja ou até mesmo em casa. Aquelas boas oportunidades, pedir para que o Senhor nos dê encargo para a gente abraçar. Você vai fazer a mesma coisa agora, só que você vai escrever situação de vale, sombra e de morte. Tá? E aqui ele fala, não temerei, não temerei. E por quê? Eu te pergunto, por que que o salmista, o nosso querido irmão Davi, o pequenininho, baixinho, por que que ele não temia? Mesmo quando ele passava por situações assim, mesmo quando a comunhão dele com o Senhor não estava lá grandes coisas, mesmo quando ele estava passando por uma situação que ele achava que ele ia morrer, porque no Antigo Testamento era a morte de verdade, era a morte do corpo físico. Por que que ele não temia? E aí aqui entra o ponto, jovem. Entra o ponto que eu quero tocar com vocês nessa tarde. Ele não temia porque, olha o que ele fala aqui, porque tu estás comigo. Ele não fala aqui porque eu acho que o Senhor está comigo. Ele não fala eu acho. Ele fala porque tu estás comigo. Ele afirma que o Senhor está com ele. Da onde vem tanta certeza assim? Da onde vem? Como é que ele sabia? Mesmo ele passando uma situação de vale, mesmo ele sabendo que ele talvez tinha cometido um pecado, feito algo que desagradou o Senhor, mas ele sabia que Deus estava com ele. Por quê? Da onde vinha isso? Essa certeza. Da onde vem essa certeza? Você tem essa certeza? Nós precisamos ter essa certeza, porque o Senhor nos escolheu. Eu não sei se você sabe, jovem, mas as falhas que você vai cometer amanhã, o Senhor morreu por elas há 2000 anos atrás. O Pedro Dong, há um tempo atrás, falou um pouco sobre isso. É um pouco complicado. Ele falou sobre essa questão da eternidade que não tem início nem fim. E quando o Senhor veio no tempo e conseguiu no tempo executar a obra de Deus, executar fielmente, e ele morre, e Deus aceita o sacrifício dele, quando ele vai para a eternidade junto com o Pai, ele levou essa obra para a eternidade, e essa obra permeou todo o círculo, toda a aliança, ela pega toda a eternidade, do começo ao fim, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer na sua vida, o Senhor já morreu por isso há 2000 anos atrás, isso foi introduzido na eternidade. Você precisa ter a certeza de que o Senhor está contigo. Tem um hino na vida da igreja que fala, Deus está comigo. Ele me buscou. Enfrentando dores, tudo suportou. Deus está com você. Não deixe o inimigo dizer o contrário. Sabe quem é que faz a gente, muitas vezes, acreditar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não quer mais insistir com a gente? É Satanás. Mas quando ele vier ficar te lembrando, você errou, você falhou, lembra ele do futuro dele. O irmão falou hoje na palavra que ele é forte, que ele seduz. É verdade. Nós contra ele, nós não temos chance, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor foi aquele que o derrotou. Né? Se nós estamos no Senhor, nós já somos vencedores. Não é uma questão de que nós vamos vencer. Não é eu vou vencer. Não. Nós já vencemos. É uma questão de onde eu estou. Entende, irmãos? Davi, ele sabia onde ele estava. Ele sabia que ele era um escolhido do Senhor. Ele sabia que ele estava no centro da vontade do Senhor. E mesmo que ele passasse por situações de problema, perseguição, luta, tribulação, ele sabia que o Senhor estava com ele. Você sabe que o Senhor está com você? Quando você está com um problema na sua escola, quando você está com um problema com seus pais, muitos jovens têm problemas com os pais. Às vezes pai e mãe brigam muito dentro de casa. É uma brigaria danada. Né? Um ofende o outro e o jovem fica ali no meio daquela briga, falando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha família? Naquele momento ali, você tem que saber que o Senhor está com você. Não tema, confia no Senhor. Deposita sua confiança nele, porque disso depende a sua utilidade. Você quer ser útil ao Senhor? Confia nele. Porque toda vez que você deixa de confiar no Senhor, o inimigo faz você acreditar que você não é capaz, faz você acreditar que você é fraco. E nós somos fracos mesmo. Mas quando nós estamos no Senhor,
O Senhor é a nossa força e nós somos úteis ao Senhor. Davi, ele confiava, ele fala, eu não temerei, porque tu estás comigo. Vamos lá, eu queria abrir um outro versículo com vocês, lá em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Esse capítulo 12 aqui, jovens, ele é maravilhoso. Eu quero encorajar você depois, em casa, a ler esse capítulo 12 de Isaías. Inclusive, tem um hino nosso que é baseado nesse capítulo 12 de Isaías, né? Tu orarás naquele dia. Mas amém. Eu quero ler o versículo 2. Versículo 2 fala: Eis que Deus é minha salvação. Espera aí, deixa o Vinícius estar colocando ali. Vamos lá de novo. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha que versículo doce, jovens. Eis que Deus é a minha salvação. Você já passou por situação assim, em que você, tipo assim, meu Deus, eu preciso ser salvo. Se eu não for salvo, eu estou enrolado. Fui pego, né, em alguma situação complicada, mentindo, mirando, enganando, enfim, né, N coisas que a gente pode passar na nossa vida. Preciso ser salvo. Eis que Deus é minha salvação. Ou então uma situação externa, né, que eu estou falando de problemas internos. Porque assim, jovens, nós passamos por problemas externos e internos. O inimigo, né, para nós da vida da igreja, que já temos a visão do reino, ele investe mais em que nós tenhamos problemas internos, coisas que vai nos levar a nós mesmos nos anularmos. A gente achar que a gente não presta para servir o Senhor, e a gente desanimar de servir, e se afundar mais em vício, né? Vício que eu falo é um Netflix, é uma rede social, enfim. Ele investe para poder atuar na nossa mente de maneira que nós nos tornemos inúteis para o Senhor. Mas nós também podemos passar por problemas externos. Por exemplo, o carro quebrar, igual esse ciclone bomba que estava vindo para cá, já pensou chegar aqui no Rio de Janeiro, destelhar a sua casa? É um problema externo, né? E a gente precisa de salvação. Senhor, eu preciso de salvação. Me salva, Senhor. Salva-me, Senhor. Ou o medo do desemprego, né? Poxa, tanta gente perdendo o emprego nessa pandemia, passando dificuldade. E aí aquele medo te assola. Você precisa de salvação. Já está atrapalhando o seu desempenho no trabalho porque você está com medo. Toda hora que o seu chefe te chama, você acha que ele vai me demitir. Meu Deus, estou perdido. Preciso de salvação. Aqui fala, eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. Olha, eu confiarei e não temerei. Nós precisamos confiar. Como que a gente deixa de temer? Confiando. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. E aí eu queria pegar esse fragmentozinho, esse elemento do versículo que fala que o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E aí eu quero perguntar para você nessa tarde, jovem, aonde você tem depositado a sua força? De onde vem a sua força? Ah, Wallace, a minha força vem da minha habilidade, eu sou alguém muito habilidoso. A minha força vem da minha inteligência, sou alguém muito inteligente, muito capaz. A minha força vem das minhas amizades, eu tenho amigos que me fortalecem. A minha força vem, sei lá, do todinho que eu tomo de manhã, do café, enfim. Aqui fala que o Senhor é a minha força. Confia no Senhor, jovem, Ele é a sua força. Não confia na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade natural. Também não confia na instabilidade da amizade.
Nós precisamos ter amigos, é extremamente necessário, principalmente amigos espirituais que nos levam para o Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos. Mas a amizade, da mesma forma que eu posso me apegar a alguém, alguma situação pode acontecer e eu posso me desapegar. E aí, se toda a minha força vier daquela amizade, a partir do momento que aquela pessoa vai embora, muda de cidade, ou de repente eu pisei no calo dela sem querer e ela está magoada comigo, não quer ser mais meu amigo, minha amiga, quando aquela amizade começa a se desvanecer, junto com a amizade eu me desvaneço. A minha força tem que ser o Senhor. Ele é a minha força. Na verdade, Ele tem que potencializar todas essas coisas. Ele tem que ser o óleo nessa amizade. Entende? Ele tem que ser o óleo na inteligência que o Senhor nos deu. Porque nós não vamos negligenciar isso, irmãos. Tem umas pessoas que são mais inteligentes, outras menos. Agora, o que eu não posso é confiar na minha inteligência. Eu tenho que fazer é ofertar ela para o Senhor. Senhor, eis aqui. Usa, Senhor, da maneira que lhe apraz, para que a tua vontade aconteça através da minha vida. Aqui fala que a minha força e o meu cântico é o Senhor. Você tem cantado para o Senhor? Mais do que cantar para o Senhor, você tem cantado o Senhor para as pessoas? Da sua boca tem saído cântico de vida? Eu queria abrir com vocês lá em Atos 16. Atos capítulo 16. Passagem também que ninguém conhece, é novinha. Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 23 até o 26. Fala assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Presta bem atenção, jovem. Olha a situação que Paulo e Silas estavam. Eles foram pregar o evangelho, eles saíram para poder levar a salvação para as pessoas. Uma menina que estava endemoniada e gerava lucro para algumas pessoas daquela cidade de Filipos. Eles expulsaram o demônio e aí eles apanharam, fala que eles receberam muitos açoites e eles estavam todos sujos, tá? De sangue, todo sujo, porque na passagem seguinte, né, do versículo 27 em diante, fala que quando o carcereiro levou eles para a casa dele, na mesma água em que eles estavam se limpando, né, provavelmente limpando do sangue, dos açoites que eles receberam, o carcereiro foi batizado com a família. Então, eles apanharam, eles estavam todos sujos, eles foram amarrados ao tronco. Olha que situação, olha que vale da sombra da morte eles estavam passando. Mas nesse momento de vale da sombra da morte, eles fizeram o quê? Eles oravam e cantavam louvores. Eles cantavam. Você precisa usar mais essa arma, jovem. Cantar louvores ao Senhor. Sabe, quando você estiver na sua casa, ainda que vocês estejam fazendo alguma coisa que não seja muito produtiva espiritualmente, né? Vamos dizer assim, Wallace, eu tô jogando aqui. Como é que é o nome do joguinho que os outros jogam? Eu não sei. Free Fire, eu tô jogando Free Fire. Põe um louvor. Ó, não vai sair por aí falando agora que tá liberado para jogar Free Fire ouvindo louvor, porque o irmão Wallace falou não, tá? Você tem que gastar mais tempo lendo a palavra do Senhor, orando, desfrutando, mas se você não aguentar e for lá botar o Free Fire para jogar, põe um louvor, põe um hino, vai ouvindo, aquilo vai te lavando, entendeu? Se você estiver lavando uma louça, não lava a louça com a televisão ligada ouvindo novela, não. Lava a louça ouvindo a palavra de Deus, ouvindo hinos. O hino é a palavra cantada. Aqui fala que quando eles oravam e cantavam, os alicerces da prisão abalaram. Muitas vezes aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te mantendo paralisado,
Quando você começar a orar e louvar, o Senhor vai quebrar aquelas cadeias que estão te aprisionando. Use mais essa arma, jovem. Louve ao Senhor. Cante ao Senhor. Faça do nome do Senhor o seu cântico. Quer ver? Abre em Hebreus aí. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 15. Fala assim, ó: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é sacrifício de louvor? Toda vez que você invoca o nome do Senhor, você está louvando. Oh, Senhor Jesus. É o fruto de lábios que confessam esse nome. Você pode louvar 24 horas. E essa arma vai sair derrotando o inimigo, vai massacrar a cabeça do inimigo. Aquele aguilhão que está te prendendo, o louvor vai desbaratar. Louve ao Senhor. Como fala lá em Isaías, o Senhor é o meu cântico. Faça do Senhor o seu cântico. Cante para Ele. Cante sobre Ele. Cante Ele para outras pessoas. O Senhor quer que a sua vida seja uma música que conta a história dEle. O Senhor quer que o seu viver seja uma música que conta a história dEle. As pessoas têm que ouvir a história do Senhor através da nossa vida, através do nosso viver. Isso vai começar a tirar do nosso coração o temor. Muitas vezes medo de servir, medo de ser atacado pelo inimigo. O irmão chama a gente para poder, irmão, vamos servir, vamos fazer. Não, irmão, eu não sei muito bem. Os irmãos falaram isso para nós, a gente tem que viver a inclusão. Não tenha medo de errar. Faça, só erra quem faz. Quem não faz nada, não erra, mas também não faz nada. Agora, se você fizer, você vai ter oportunidade de aprender com seus erros. E vai ter oportunidade de aprender com o erro dos outros. Não temas, o Senhor é contigo. Lá no Salmo 27, ó, é até bacana a gente ler, não está no roteiro. Salmo 27. Senhor Jesus. Olha o que fala aqui, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza, ó, fortaleza, Sião, Sião, fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha, jovem, a promessa de Deus sobre a sua vida. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ainda que estoure a guerra contra você, mantenha confiança no Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A gente tem que fazer essa oração: Senhor, eu quero habitar em Ti. E eu vou buscar isso. Aqui fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Senhor, eu te peço, eu quero habitar em Ti, eu quero morar em Ti. Senhor, não me deixa, Senhor, nesse ambiente, Senhor, que me leva a fazer o que te desagrada. Eu quero habitar em Ti e eu vou buscar habitar no Senhor. Quais são as portas que me levam para habitar no Senhor? A palavra, invocar o nome do Senhor, orar, desfrutar dos hinos, ouvir a palavra profética, praticar os itens da obra. Tudo isso são portas que nos levam para habitar em Deus. Senhor Jesus. E aí, pode estourar uma guerra contra nós. Nós não temeremos. O inimigo é forte mesmo, irmãos. Como o irmão falou hoje de manhã na palavra. Ele é muito forte.
ele é muito forte e ele tem armas muito poderosas para poder nos fazer cair, para poder nos fazer parar, para nos fazer desanimar. Mas se nós formos esses que confiam no Senhor, formos esses que dependem do Senhor, ainda que estoure uma guerra contra nós, nós não vamos ter medo. Queria ler mais com vocês aqui, ó. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Então, dessa comunhão, jovem, você precisa sair dela com a certeza de que Deus é contigo. E de que ainda que você passe por momentos de dificuldade, ainda que você passe por momentos de sofrimento, de tribulação, ainda assim, Deus é contigo. Você precisa sair dessa comunhão com essa certeza. Você precisa sair dessa comunhão com a certeza de que, mesmo que você fracasse, falhe, falte, toda vez que o Senhor te chamar, você tem que se posicionar. Fala, Senhor, eu sou falho, fraco, eu sou um frágil, fraco e mortal. Eu falho, eu falto, mas eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está me chamando, se mesmo eu nessa condição que eu estou, ainda assim o Senhor está me chamando, eu quero me apresentar para servir. Aqui, no Êxodo 33, queria ler com vocês o versículo 15 e o 16. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Fala assim, ó. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, o que nos diferencia é o fato do Senhor estar conosco. Deus está comigo. Deus está contigo. Nós não podemos pensar diferente disso, Ele nos elegeu. Se nós estamos na vida da igreja, se nós estamos salvos, foi porque um dia Ele nos escolheu. Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados. Olha como que nós nos tornamos separados. Aqui, ó, separado é santo. Não é em andares conosco, de maneira que somos santos, somos santificados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Esse é o nosso diferencial, jovem. O nosso diferencial não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência, não é a nossa habilidade, a nossa multifuncionalidade. Eu sou um bombril multifuncional. Não, não é isso. A nossa diferença não é essa. A nossa diferença é que o Senhor anda conosco. Ele é esse pastor que nos conduz, que nos guia, que quando nós precisamos de uma direção, o cetro está ali para poder dar direção. Quando a gente se desvia para a direita ou para a esquerda, ele vai com a vara dele e nos puxa e nos coloca de novo no caminho que nós precisamos seguir. Esse é o nosso Deus. Isso faz de nós um povo diferente. Entende? Essa é a nossa diferença. O inimigo ele pode querer até mesmo usar todos os dons que nós temos para poder atrapalhar a obra do Senhor, querer nos engrandecer, fazer as pessoas nos elogiarem, para que a gente tenha no nosso coração o mesmo sentimento que motivou a rebelião dele. Cuidado, jovem. Cuidado. O Senhor está te chamando para sair e servir, mas tem que ser com temor e tremor. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Não é temer o mal, porque o mal já foi vencido. Ele foi vencido naquela cruz. Esse mal que aflige a nossa alma, que tira o sossego, tira a calma, parece que vai corroendo a gente, né? Que Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu cometo. Aí ele chega um ponto de falar, né? Desventurado o homem que sou. Quem que vai me livrar dessa coisa terrível? Me corrói, isso está me corroendo. Né? Senhor Jesus. E muitas vezes disfarçado.
Não, que isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode usar isso sim, você pode fazer, que não sei o quê. Jovem, confia no Senhor. Também não está, né, no contexto, mas é importante. Vamos ler Provérbios 3. O Senhor está te chamando para servir. O Senhor está te chamando para ser um soldado do Senhor. Só que para você ser esse soldado, você tem que não temer e temer. Você tem que não temer o inimigo, não temer o mal, mas você tem que temer o Senhor. Provérbios capítulo 3, ó. Vamos ler aqui, ó, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que você tem que fazer com o mal? Ó, apartar dele, sai fora, né? Aparta do mal. Senhor Jesus, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, a gente precisa temer o Senhor, não confiar no nosso próprio entendimento, né? Como fala aqui, ó, não estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Nós temos muitos caminhos, jovens, muitos caminhos. Tem o caminho da família, tem o caminho do trabalho, tem o caminho do estudo, tem o caminho do desenvolvimento pessoal e humano. São muitos caminhos que nós trilhamos. O caminho de cuidar da nossa própria saúde. Mas eu preciso, em cada um desses caminhos, reconhecer o Senhor. Eu preciso reconhecê-lo. Porque nós estamos prestes, a guerra está prestes a estourar. Tudo que nós estamos vivendo nesse momento é apenas o começo. É apenas o começo. Pandemia, vírus que está vindo, é gafanhoto, é vespa, é vulcão, né? É ciclone, tudo isso, maremoto, teve um tremor lá no Espírito Santo lá também, falou, eu não lembro que dia que foi, mas teve um tremor lá no Espírito Santo, coisa que no Brasil não acontecia. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Essas más notícias. Nós não temos que temer isso, pelo contrário, a gente tem que exultar, porque a nossa redenção está próxima, mas a guerra está prestes a estourar. E o Senhor conta comigo e com você para poder fazer a diferença nessa guerra. Ele conta comigo e com você para fazer a diferença nessa guerra, ainda que isso custe a nossa vida. Muitos irmãos ao longo da história da igreja entregaram as suas vidas para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje. Se hoje você tem acesso à palavra de Deus, é porque muitos irmãos derramaram sangue. E hoje o Senhor conta conosco para, se preciso for, nós entregarmos a nossa vida para que a vontade dele aconteça. Eu queria ler uma passagem com vocês. Tudo isso que eu estou lendo agora para frente não está no script, jovens. Na verdade, eu já até abandonei ele. Está lá em, acho que é segunda, deixa eu ver. Senhor Jesus. Segunda Samuel. 2 Samuel, eu acho. É, isso mesmo, 2 Samuel 2. Aqui conta a história de um jovem que tinha um sonho de se tornar um valente de Davi. O nome dele era Azael, não sei quem conhece a história desse jovem. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Não sei se vocês sabem, Zeruia é irmã de Davi. Ou irmão, não sei. Não sei se é homem ou mulher. Enfim, estava lá, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como uma gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner,
Para quem não sabe, Abner, ele era o general do exército de Saul. Quando Saul morreu, ele fez Isbosete, que era filho de Saul, rei no lugar de Saul, né? E ele era general do exército de Saul, né? Abaixo de Saul era Abner. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Enquanto ele estava perseguindo a Abner, que era o general do exército inimigo, ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. O foco dele estava em Abner. Ele estava olhando para Abner porque ele falou o seguinte: se eu conseguir derrotar Abner, eu sou um valente de Davi. Ele botou isso na cabeça, e ele foi, né? Então olhou Abner para trás, versículo 20, né? E perguntou: és tu Azael? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então, Abner fez o quê? Eu fico até imaginando, quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu comecei a rir porque eu achei engraçado, né? Eu fiquei imaginando Abner correndo na frente, Azael correndo atrás dele com a lança, e do nada, Abner vira para ele: ué, você é Azael? Eles correndo e conversando, né? E Azael falou: eu sou eu mesmo. Ó, rapaz, faz o seguinte, desvia para a direita ou para a esquerda. Tem um monte de despojo aí, pega para você. Para que você está me perseguindo? Então tinha muito despojo, muitos soldados que já tinham morrido. A oferta era muito boa. Para que correr atrás de Abner? O exército de Davi já tinha vencido. A vitória já era deles. Para que perseguir Abner? Era muito melhor ele lançar a mão dos despojos. Que oferta, né? É mais ou menos isso que o inimigo faz. Ele vê que a gente está focado e ele vem com ofertas. Ele vem com essa sedução dele. Muito sedutor, né? O irmão falou hoje de manhã. Muito sedutor. Uma proposta assim, chega, como o pessoal diz aí, né? Uma proposta indecente. Lança, pega o despojo. Tá aí, tá tudo aí, é tudo seu. Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Vamos continuar aqui. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Azael falou: não, não vou me apartar, não. Versículo 22. Então Abner tornou a dizer-lhe, ó, Abner de novo. Versículo 22. Desvia-te de trás de mim, porque hei eu de ferir-te e dar-te contigo em terra? E como me avistaria o rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Aí a proposta já era outra, né? Já era um tom de ameaça. Rapaz, desvia, porque senão eu vou te ferir. E se eu te ferir, como é que eu vou me avistar com teu irmão? Desvia de trás de mim. O inimigo, ele tenta primeiro oferecer, né? Oferecer o engano, a sedução. Mas quando ele vê que pela sedução não dá, ele vem pela ameaça. Ele começa a levantar situações, problema, em casa, com a família, no trabalho, na escola, com o vizinho começa a tacar lixo dentro do seu quintal, aí você fala: meu Deus do céu, o que eu vou arrumar com esse vizinho? Está tacando lixo dentro do meu quintal, meu Deus, que problemada, como é que eu vou falar com ele? Ele vai querer brigar comigo. Aí você já começa, né, a passar por um monte de problema, um monte de situação, né? Aí vem a ameaça. Aí o versículo 23, porém recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen, com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu, no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Então aqui conta a história de um jovem que era focado. Mesmo em face da morte, ele não amou a própria vida, porque ele tinha um objetivo: derrotar o general do exército inimigo. Ele sabia que se ele derrotasse Abner, o reino estava desbaratado, porque Isbosete não fazia nada sem consultar Abner. Então ele tinha aquilo como foco. E ele perseguiu o foco dele. E mesmo em face da morte, ele não amou a própria vida. Mesmo recebendo a ameaça de que Abner o mataria, ainda assim ele se manteve focado. Se manteve reto, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneceu firme.
E nós? Muitas vezes, nós acabamos caindo na primeira oferta do inimigo. Não, pega o despojo aí. Pega esse filme da Netflix para ver, rapaz. Para que você vai mandar versículo pro irmão que está lá longe, rapaz? Vamos ver o filme da Netflix. Ah, é verdade, esse filme aqui é legal. Não, rapaz, para que você vai fazer oração com o irmão? Para que não? Faz isso não. Vamos jogar. Vamos jogar um Free Fire. Como é que é o nome daquele outro jogo que tem um Lzinho? É LOL? LOL, né? LOL, eu nem sei. Mas, enfim, vamos jogar LOL, vamos jogar Free Fire. É verdade, né? Vamos jogar. Eu não vou fazer isso não. Então, muitas vezes na primeira oferta, a gente acaba já se desviando para a direita ou para a esquerda. Mas se você não desviar, Satanás vai te ameaçar. Mas quando ele te ameaçar, você tem que fazer como Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Você tem que falar, Satanás, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por uma situação de vale, ainda que eu passe por uma situação de sombra ou de morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Não adianta você vir me ameaçar, não. Porque aquele que está comigo é maior do que você. Você é mais forte do que eu, mas aquele que está comigo é mais forte do que você. E por causa dele eu não temerei. Eu confiarei. Eu vou prosseguir, porque o Senhor é comigo. Essa deve ser a nossa posição, jovem. Essa deve ser a nossa posição. Esse deve ser o nosso coração. Nós somos guerreiros do Senhor. O Senhor conta com os jovens, porque os jovens são fortes. É a parte forte, é a parte operacional que faz as coisas acontecerem. Mas e aí, diante disso tudo, qual é a sua reação? Ai, tudo que o irmão está falando é verdade, mas eu não consigo, sabe? É isso aí. Não, você tem que falar, Senhor, eu quero, eu vou, eu posso. Afirma, toma posse. Você é um soldado do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Não deixa nada dizer o contrário. Eu sou um guerreiro do Senhor. Abre aí em 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você é um soldado e você está em serviço. O Senhor te escalou para esse serviço, para o serviço de preparar a terra para ele voltar. Você é um soldado, você é um guerreiro e você está em serviço. Mas aqui fala que um soldado em serviço, ele não se envolve em negócios dessa vida. E aí eu queria que você fizesse uma medição. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para o seu envolvimento com as coisas dessa vida, qual seria a nota que você daria para o seu envolvimento? E se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o seu envolvimento com os negócios do Senhor, qual seria a nota que você daria? Escreve aí no seu papel, negócios do Senhor. Escreve assim, ó, negócio do lado, negócios dessa vida. E dá uma nota de 0 a 10 para os dois. Se os negócios do Senhor estão mais alto, muito bom, você está no caminho certo, continua assim. Agora, se os negócios desta vida estão mais alto que os negócios do Senhor, chegou a hora de nós nos arrependermos e termos um novo caminho diante do Senhor. Eu não sei se eu acho aqui, queria ler com vocês. Está lá acho que é Crônicas. Acho que é a primeira Crônicas 18, eu acho, não sei. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Rapaz,
Eu tô meio perdido assim, porque eu não. Isso daqui não faz parte do script, tá? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É porque o Senhor tá tocando meu coração aqui para poder ler esses pedacinhos com vocês. Senhor Jesus. É o pedacinho que fala dos. Aqui, ó. É 12. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu só achar o versículo aqui. É 1 Crônicas, capítulo 12. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é não. Oh, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Depois eu vou achar aqui. Eu vou achar aqui. E aí, na medida que vocês estiverem compartilhando, eu vou entrar e vou falar. É o versículo que fala que Azael, ele. Ah, aqui, ó, perdão, capítulo 11. Capítulo 11. 1 Crônicas 11. Bateu na trave aí. O Igor falou que bateu na trave. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É capítulo 11. Senhor Jesus. Aqui fala da história dos valentes de Davi, né? De todos os valentes. Aí aqui, ó, do versículo. Vamos ler o 20, do 26 em diante. Vamos ler só o 26, que é onde fala aqui, ó. Foram os heróis dos exércitos. Azael. Ó, o primeiro herói aí, ó. Azael, irmão de Joabe. Eleanã, filho de Dodô, de Belém. Primeiro nome que aparece no rol dos heróis foi daquele que perdeu a vida, mas não perdeu o foco. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde, jovem, você pode até perder a sua vida, mas não perca o foco. O seu foco é o Senhor. Ame o Senhor. Se dê ao Senhor. Não tema as mentiras de Satanás. Você é um guerreiro do Senhor. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, o Senhor está contigo. Lembra que ele falou para Josué? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Eu sou contigo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tema. Mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a sua vida. Mas que você não perca o foco. Perde a vida, mas não perde o foco. O nosso foco é o reino. É trazer o Senhor de volta. É preparar essa terra para aqueles que vão ficar para a grande tribulação. Porque nós não vamos ficar. Amém, jovem? Nós não vamos ficar. Nós vamos ser arrebatados vivos. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Num estalar de dedo, a gente está tendo comunhão, daqui a pouco a gente está subindo para as nuvens, a gente está indo para o céu. Parece até coisa de filme, né? A gente indo para o céu voando e a gente sendo recebido lá na glória, com aquela festa, os anjos tocando, e a gente chegando lá jubilando, e o Senhor ficando de pé para nos receber. Aqueles que venceram, os vencedores, o filho varão que foi gerado e preparou a terra para a grande tribulação. Jovens, vai ser glorioso. E o Senhor conta conosco. Tá bom? Então é isso, jovens, que eu tinha para compartilhar com vocês. Na verdade, boa parte aqui, o Senhor foi me dando sentimento na hora. Eu creio que chegou o tempo da gente assumir um compromisso com o Senhor. Não esqueça do que eu pedi para vocês fazerem lá atrás. Escreve aquilo que está te atrapalhando. Seja pecado, seja uma ameaça, seja, sei lá, às vezes até um irmão. Às vezes, sei lá, você tem um irmão que você não gosta.
ora, Senhor, me faz gostar desse irmão, me ajuda de alguma forma, eu quero prosseguir. Então anota tudo e ora em cima disso, porque disso depende a sua utilidade para o Senhor. E Ele quer que você seja útil. Ele quer que você seja esse bravo guerreiro. E aí agora eu quero ver, os bravos guerreiros. Quem aí é um bravo guerreiro? Levanta a mão aí, eu quero ver os bravos